Bom, de novo, sejam bem-vindos. E vamos começar, então, a nossa aula, tá, de metodologia. E a gente fez uma apresentação, tá? Oi, Bruno, tudo bem? Estamos nós aí de novo. Bruno, você está sem áudio. Você está me ouvindo, Bruno? O Matheus saiu. Olha lá, o Matheus saiu. Hã? Bom, vamos começar? Começa aí, o Miguel, pode apresentar. Ah, ele está gravando aqui. Olha só, primeiro nós vamos apresentar a vocês de novo, tá? Mas dessa vez em definitivo, a ementa, tá? Que a gente fez uma apresentação em slides, tá? Isso não é daí não, Miguel. Isso aqui não é daqui não. Ó, o Matheus entrou aí. O Matheus entrou e saiu. Entrou de novo. Ah, tá. Dá para ver a tela ali? Miguel, isso não é daqui. Agora sim. Olha só. O outro entrou aí de paraquedas. É da outra aula e apareceu nessa. Desculpa. Bom, olha lá. É o quê? Hoje está um pouco demorado. Bom, vamos nós? O que está acontecendo? Podemos começar, não? Tá. Então, vamos lá. Metodologia do projeto de arquitetura, aula 1. Pode passar, Miguel. Não foi. Isso eu transcrevi a ementa e a gente vai falar a respeito. Pode passar, Miguel. Bom, como nós falamos na aula passada e foi aquela confusão toda, uns ouviam, outros não, espero que hoje todo mundo esteja escutando, que todo mundo esteja vendo bem, certo? Então, a nossa ementa, o nosso trabalho vai ser pesquisa e coleta de dados, setorização e programação, conceituação na utilização dos ambientes, conceituação no lançamento dos volumes, implantação no terreno, pré-dimensionamento e o planejamento do trabalho, que são as etapas, que era aquilo que apareceu primeiro, isso vai ser a última coisa que vai falar. Vamos lá, Miguel, pode passar. Qual é o objetivo dessa matéria? Essa matéria ela visa formar o pensamento lógico para que você possa fazer a organização do trabalho, para que você possa elaborar o projeto de arquitetura por meio de procedimentos ordenados e sequenciais. Então, vamos começar. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É a pesquisa e a coleta de dados. O que vem a ser a pesquisa e coleta de dados? Digamos que você... Primeiro eu vou falar um pouco a respeito disso. Digamos que você foi chamado para fazer trabalho no determinado local. Mas a pessoa não sabe sequer o que ela pode fazer ali. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que você é contratado para fazer um determinado tipo de trabalho, uma casa, um prédio, uma escola, um hospital, etc. E aí você vai pesquisar a legislação do bairro, a relação que tem com o tema, os recuos, os afastamentos, os gabaritos, tudo que tem na legislação que está descrito na CI, que a gente já conseguiu 2 CIs de 2 terrenos para disponibilizar para vocês. Eu vou falar primeiro disso tudo e depois eu vou voltar e vou falar tópico a tópico.
Pode passar, Miguel. Depois que nós fizermos a coleta de dados, nós verificarmos o que pode e o que não pode ser feito no local, como pode ser feito, qual é a altura, qual é a taxa de ocupação, entendeu? Qual é o fluxo do local para saber se nós vamos ter impacto viário, etc. Aí a gente vai partir para a setorização e programação. O que vem a ser isso? Todo tema que você está falando tão alto, essa pessoa está atrapalhando um pouco. Fecha o som. Quem é que está com o som aberto aí? Não é, não. Então, olha só. Os setores a se estudar têm ligação direta com o tema que nós vamos desenvolver. Então, por exemplo, se nós formos desenvolver um shopping, se nós formos desenvolver uma igreja, se nós formos desenvolver qualquer coisa que você queira saber, você vai ter que saber se é privado, se é íntimo, se é público, certo? Você vai ter que saber dos serviços. Quais são as facilidades que você tem para chegar no local? Por exemplo, se você vai desenvolver uma escola, se você vai desenvolver um shopping, se você vai desenvolver um hospital, uma igreja, ele tem que ter facilidade de acesso para que você possa trazer as pessoas até ali. Você não vai colocar isso num lugar em que vai ser complicado chegar, que não tenha transporte público ou que não tenha nenhum sistema viário te trazendo ali, ou você não pode chegar de carro, de táxi, nada, entendeu? Qual é a utilidade que aquilo vai ter para o local? Por exemplo, se você vai fazer um shopping, o shopping não é uma coisa necessária. Então, você tem que criar um atrativo, fazendo com que as pessoas queiram visitar aquele lugar, certo? Você tem que levar em conta o problema de carga, o problema de descarga. Todas essas coisas são super importantes. Se você, por exemplo, for fazer um supermercado, você tem que lembrar que tem caminhões que vão carregar e descarregar a mercadoria. Se você vai fazer uma fábrica, a mesma coisa. Se você vai fazer um shopping, a mesma coisa. Então, o fluxo de carga e descarga é muito grande. E isso impacta no seu entorno. Então, você tem que saber se ali é possível ou não você trabalhar essas coisas. Porque pode acontecer o mesmo que acontecia há alguns anos atrás no Barra Shopping. O Barra Shopping, ele quando foi construído, eles não fizeram a área de aceleração e desaceleração, para que eles pudessem aumentar o estacionamento. Uma vez que o estacionamento era pago, e aquilo dava uma renda bastante boa para eles. O que aconteceu com o passar dos anos? Enquanto ele estava um shopping relativamente pequeno, tudo fluiu muito bem. A partir do momento em que foram feitas as diversas expansões, ele começou a criar um problema muito grande no entorno. Quem se lembra dos engarrafamentos monstruosos que tinham ali? Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer uma rua para que ele pudesse trabalhar esse problema e que desafogasse o trânsito do local. Deu para perceber? O mesmo acontece em determinados horários no Rio Sul. Só que o Rio Sul já fez um acesso diferenciado, porque você sobe pela ladeira, você entra e você sai pelo outro lado. Você vem de carro, de táxi, você já não tem esse problema, certo? Então, isso é muito importante quando a gente for trabalhar o nosso projeto. Pode passar, Miguel. Está dando para escutar tudo bem aí para vocês? Sim, tá legal. Sim, professora. Tá. Vocês têm alguma dúvida até agora? Porque a gente ainda está fazendo a apresentação, certo?
Não, tô tranquilo, professor. Então, vamos lá. Conceituação na utilização dos ambientes. A composição e a fisiologia dos funcionamentos para cada pavimento. Quando você trabalha um subsolo, normalmente, subsolo é uma parte enterrada ou semi-enterrada. Então, você vai trabalhar ali alguma coisa que você não tenha permanência. Por isso, você usa o quê? Garagens. Tá certo? Porque, por exemplo, se você tem um subsolo semi-enterrado, você até pode colocar alguns apoios de funcionário, etc., porque você tem que ter ventilação direta. Mas se ele é um subsolo total, você não pode, ele vai ser só uma garagem. É onde você vai colocar a cisterna, entendeu? Se bem que hoje a gente já não está considerando mais a cisterna, porque pela maneira nova de se projetar, pela parte da automação, concluiu-se que ao invés de você usar uma cisterna, você pode usar uma caixa superior, tá? Aliás, minto, desculpa. Você vai ter uma grande cisterna e você vai bombear a água, tá? Então, isso é outra coisa. Eu me confundi, eu peço perdão. Então, no subsolo vai ter isso. Vai ter uma outra coisa interessante, que é o seguinte. Todo mundo sabe que nós temos que ter uma captação de água de chuva por um período mínimo de 2 horas. As pessoas normalmente têm utilizado isso como água de reuso. Mas, para que você possa fazer isso, é necessário que você se lembre do seguinte problema. Essa caixa ela não pode estar no subsolo, senão você teria que bombear essa água para a galeria de águas pluviais. Você tem que colocar essa caixa numa altura tal que você consiga mandar direto para a rede de águas pluviais. Um bom exemplo disso tem o Shopping Tijuca. Por acaso, eu estou dizendo isso porque eu trabalhei nesse projeto, entendeu? Que era a reformulação das garagens, e a gente, sabendo disso, utilizou onde haviam as docas para os caminhões encostarem, que tinha uma elevação, hoje nem precisa mais disso, porque você tem as plataformas elevatórias, mas há alguns anos atrás isso não existia. Então, para que você tivesse uma carga e descarga trabalhando bem, você tinha que ter uma plataforma de cerca de 1 metro, 1,10 m, porque a traseira do caminhão vinha, encostava, e ele abria e fazia a parte toda de descarga. Então, toda aquela parte que existe ali a 1,10 m de altura, aquilo é exatamente a caixa de água de retardo, a água da chuva. Ela fica estocada ali. Ela vai chegar num limite 2 horas depois e ela vai vazar por um ladrão. O que ficar ali é usado para você lavar toda a parte de fora. Então, toda noite, as pessoas não usam a água da SEDAI, elas usam a água que está estocada ali. Quando está chovendo, claro, né? Mas a quantidade de água que se estoca é bastante grande. Então, isso é um recurso que a gente pode utilizar quando a gente começar a pensar nos nossos projetos, certo? Pode passar, Miguel. Ah, não, desculpa. Camila, desculpa, eu não falei do resto. O térreo, normalmente, quando você pensa em térreo, é um lugar onde você acolhe as pessoas, porque está ao nível da rua, certo? Então, você vai trazer as pessoas para dentro do seu empreendimento, dentro da sua casa, certo? Então, está no nível do chão. Um dos poucos lugares que isso não acontece é ali no Ninho das Águias, que fica ali no centro da cidade. Não sei se vocês conhecem, é a Assembleia 10, esse prédio. Que para você chegar, você desce. E aí você sobe de elevador. Então, o prédio foi feito um grande talude e o prédio nasce lá embaixo.
Entenderam? É uma ideia bastante interessante. Então, você desce pelos jardins e você vai à portaria lá embaixo, certo? Quando você pensa, por exemplo, em sobrelojas, mezanino... É onde fica uma faculdade, professora, lá dentro? É isso. A A faculdade Cândido Mendes, se eu não me engano. é ela mesma. Ah, já fui lá, já. Você já foi lá? Já. A Cândido Mendes, na verdade, se não me falha a memória, ela funciona naquele prédio da frente, que é um prédio tombado. O prédio é da faculdade, esse prédio que eu estou falando, Assembleia 10. Entenderam? Ele fica bem no miolo daquela construção que é tombada, que aquele terreno era muito grande, e aí eles construíram aquilo ali para ganhar dinheiro. Então, vamos nós. Sobrelojas ou mezanino. O que vem a ser sobreloja? A sobreloja, quando você chega no térreo, você tem um pavimento intermediário, certo? Então, eles são chamados de sobreloja, que você aproveita o pé direito, que normalmente no térreo para o pavimento acima é muito alto, e em parte dele você cria as sobrelojas. Quando você faz uma loja, dentro de um shopping, por exemplo, tá? Você tem o mezanino, que normalmente ocupa 50% da área do piso, que é exatamente para você aproveitar o pé direito alto que existe. E ali, dentro da loja, você vai colocar depósitos, pode ser até a própria loja, entendeu? Quando você faz as sobrelojas, você pode ter lojas, você pode ter escritórios, você pode ter cabeleireiro, você pode ter uma série de coisas. Tá dando para entender? Vocês estão escutando bem? Posso prosseguir? Sim ou não? Sim. Pode sim. Sim. Tá. Pavimento intermediário e ou de uso comum. É engraçado, eu não chamaria o pavimento de uso comum de pavimento intermediário. Há alguns anos atrás, nós fazíamos os pavimentos intermediários e chamávamos de pavimento técnico. Talvez vocês já tenham trabalhado em algum lugar e com essa nomenclatura. Por quê? Hoje nós temos o advento da fibra ótica e a fibra ótica nos proporciona fazer grandes percursos com os dados, tá? Sem interrupção. Antigamente, eu só podia andar 50 metros. Então, você dispunha um pavimento intermediário ou um pavimento técnico para exatamente você colocar os seus DIs. Porque, por exemplo, telefone. Telefone era um absurdo. Ainda bem que vocês não viveram nessa época. Porque era uma coisa louca. Você, às vezes, tinha 1, 2, 3 andares para você colocar a sala de telefonia das grandes empresas. Porque hoje, aquele maquinário que cabe num computador em cima de uma mesa e o hub é uma coisa pequena que fica dentro de um armário e aquela moça que está ali de telefonista, ela vai fazer essa distribuição, entendeu? Muito rapidamente. Antigamente não era assim. Você tinha uma dezena de telefonistas, você tinha milhões de coisas, e aí você tirava um plug, botava outro plug, era uma coisa maluca. Tá? Então, eu chamo de pavimento intermediário isso. E o que vem a ser pavimento de uso comum? O famoso PUC. Quando você faz, por exemplo, um prédio residencial, você vai ter um pavimento de uso comum. O que tem no pavimento de uso comum? Salão de festa, né? Entretenimento de crianças, você às vezes tem as piscinas, as quadras, certo? Você pode ter tudo isso. Não é verdade? O que vem a ser o pavimento tipo? Quando se trata de um pavimento que você repete várias vezes, seja ele de escritório, seja ele de apartamentos, certo? É chamado de pavimento tipo. O que vem a ser a cobertura? Cobertura é a última laje, habitável, certo? O que tem normalmente na cobertura? Antigamente você tinha as casas de máquinas, de ar-condicionado, de elevadores, certo? Hoje
o elevador não tem mais casa de máquina, ela sobe e desce junto com ele. Então, a cobertura ficou muito mais ampla. Por isso, em alguns lugares, você tem usado esse pavimento de uso comum, passa a ser a cobertura, porque você tem uma área extremamente privilegiada, com uma vista fantástica, certo? E que você pode usar para entretenimento. Isso quando a gente está falando de até apartamentos mesmo, né? Eu não sei se vocês já foram em alguma cobertura, o calor é insuportável lá em cima, você tem que fazer um tratamento termoacústico muito grande para poder sobreviver ali. É muito chique você morar numa cobertura, mas tem os seus prós e seus contras. E o que é o telhado? O telhado é o que cobre tudo isso, certo? Tem alguma dúvida a respeito do que a gente falou até agora? Vocês querem conversar um pouco? Querem perguntar alguma coisa? Não, Tudo bem. Tá tranquilo, professor. Está sendo claro? Vocês estão escutando bem? Está tudo certo? Então, Sim, sim. tudo certo. maravilha. Tranquilo. Maravilha. Vamos lá, então. Agora vamos a outra. Lançamento dos volumes. A volumetria da forma em função do aspecto final da construção e seu impacto visual, a dependência ao sistema estrutural e o partido arquitetônico adotado. Bom, quando nós pensamos em volumetria, é um erro, às vezes, as pessoas perguntam assim, você começa o seu projeto pela forma ou pela função? Eu vou dizer a vocês que uma coisa depende da outra, certo? Você pode ter uma forma, mas essa forma ela vai agregar uma função. Porque a função está dentro da forma, ela é o miolo da forma, tá certo? Então, quando você pensar na forma, automaticamente você está pensando na função que aquela forma terá. Por isso é que, às vezes, nós somos, a gente trabalha com visual, a gente quer as coisas, mas não pode esquecer quando você vai olhar a volumetria, essa volumetria, ela tem que ser muito bem trabalhada. Coisa que você não tenha que ir normalmente, você tem que criar uma forma que seja atrativa, que convide a pessoa, que desperte. Quando vocês estão fazendo o projeto e diz, solta a franga, sai do caixote, vamos brincar com algumas coisas. Um exemplo que eu sempre dou, e quando eu dava aula de teoria, há alguns anos atrás, eu sempre levava os alunos para fazer algumas visitas externas. E uma das visitas que as pessoas mais gostavam de fazer era no MAM e a outra era no MAC. São dois museus, um em Niterói e outro é aqui no Aterro do Flamengo. Por que elas gostavam de ver? Porque você vê que aquilo ali tem uma coisa que instiga. Por exemplo, vamos começar pelo MAC. Quando você vai lá no MAC, quem de vocês já foi lá no Museu de Niterói? Oi, Zária. Tudo bem? Oi, Zária. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês já foram lá no MAC? Alguém já foi lá no MAC? Responde aí, gente. Já, professora. Já, eu já. Já foi, já. Nunca fui, não. Então, procurem ir. Se vocês quiserem, a gente pode até fora da faculdade, né? Porque senão tem que pedir permissão, uma coisa dessa e tal. Assim como se fosse um passeio, a gente, sabe, uma coisa bem diferente. Então, a gente pode ir lá, sem problema nenhum. Quando você chega, hoje eles gradearam tudo e você perde o impacto, que era um impacto... Nossa, eu achava aquilo o máximo. Você chega e você vem andando e você vai ver que sai um volume de dentro da água. De longe, a impressão que você tem que aquele espelho d'água que está ali, ele se projeta no mar. Então, a sensação é que ele está saindo do mar. É uma coisa incrível. Aí, quando você passou, entrou, você vai ver que tem uma passarela toda pintada de vermelho no chão, certo? E você começa a olhar aquela passarela e você começa a observar o seguinte, existe uma cordilheira
lá distante. Aí você começa a andar e você começa a perceber que você está andando, acompanhando a montanha. É uma coisa maravilhosa. Como se isso não bastasse, isso fica do lado esquerdo de quem entra. Quando você olha para o lado direito, aí você perde o fôlego. Porque a curva dele é paralela ao Pão de Açúcar. É inacreditável. Como é que a pessoa tem essa sensibilidade? Isso precisa, sim, muitos e muitos anos e precisa de realmente ter essa coisa do olho, que é uma coisa que a gente sempre pede para o aluno. Olha, observa, sente. É muito bonito. É muito bonito. Aí você entra. Como se você já tivesse visto tudo, você vai ver uma outra coisa que também emociona. É um museu. E ele, então, faz o seguinte, ele homenageia a paisagem. Ele emoldura a paisagem, fazendo com que você fique a cerca de 3 metros das janelas. Ele cria tipo um plano inclinado e traz a janela. Então, quando você vai andando, a paisagem parece que são quadros vivos. É uma coisa impressionante. É muito interessante. É muito bonito. Então, você imagina o seguinte, a volumetria, a forma, ela está abrigando a função ideal, entendeu? Ela foi feita pensando naquela função, no uso que ia ter. Deu para entender? Então, porque isso impacta, Sim. entendeu? Na construção, no visual final, no uso. Certo? No uso. Você quer ver uma coisa estranha? Quando você chega no Rio Sul, o Rio Sul foi um shopping feito há muitos anos atrás, e o conceito de shopping era uma coisa fechada, que você levava as pessoas para lá para comprar. Então, elas não podiam interagir com o entorno. Elas tinham que olhar o entorno que eram as lojas, não o entorno externo, entenderam? Não tinha essa, vamos dizer assim, essa interação. Você chegava, você entrava, tinha os malls que te levavam a percorrer as lojas, andar por andar, entendeu? E aquilo ficava aflitivo. Então, eles começaram a colocar uns lounges, eles começaram a colocar praças de alimentação em vários lugares, que é exatamente para você quebrar aquela coisa que afligia, que você chegava a um ponto que você não estava mais comprando, você queria ir embora, porque você não via nada. Você só via loja, loja, loja. Por mais compulsivo que você seja, isso vai atrapalhando com o tempo. O Barra Shopping, quando começou, ele também fez a mesma coisa, e só que ele observou que não ia dar certo. Então ele começou a abrir umas clarabóias, ele começou a fazer uns buracos, certo? Para que você tivesse essa sensação diferenciada, que são shoppings muito grandes, certo? Então você vê que você vai tendo que se adequar, você vai tendo que pegar a sua forma e adequar a função que ela exerce, tá certo? Outra coisa que tem, por exemplo, no Rio Sul, na Torre do Rio Sul, vocês já observaram que ela tem umas, como se fossem uns Vs na fachada? Vocês já observaram aquilo? Quando vocês passarem por lá, você já, quando for, dá uma olhada para Faz tempo que eu não passo por lá. Sim, mas observa, porque a gente está aqui exatamente para despertar essa curiosidade de vocês, para que vocês comecem a observar as coisas. Não passa só. Você começa a passar, você começa a ver, entendeu? Você começa a entender, e aí você vai perguntar por que é aquilo. Você vai ver que aqueles Vs, que faz assim como se fosse um... São vários Vs. Miguel está tentando achar aqui para mostrar a vocês o que eu estou falando. Vocês sabem o que é aquilo? É o contraventamento. Porque se não tivesse aquilo... por favor, Miguel vai botar na tela para vocês olharem o que está acontecendo. Eu precisava, quer dizer, o calculista, né, e o arquiteto chegaram à conclusão de que se não fizesse dessa maneira, o prédio ia ficar uma coisa maciça, uma coisa muito pesada, certo?
E aí eles optaram por tirar partido da estrutura, para que pudesse, então, fazer uma coisa mais suave. É a mesma coisa em se tratando do MAM. Vocês já foram no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo? Ainda não, professor. Não? Eu ainda não. Estou ensaiando. Eu só passei por fora. Por dentro eu nunca entrei, não. Tá. O que você viu quando você passou por fora? Aquele é imenso. Sim, não, mas você não teve... Não. Você não viu nada que te chamasse a atenção? Sim, ele é todo... a arquitetura moderna dele, que ele é todo... Embaixo dele é livre. Ele é todo reto. Olha só. Ele é todo quadradão. Miguel colocou aqui... Olha lá. Miguel colocou aqui a Torre Rio Sul. Dá para dar um zoom, Miguel, para eles verem melhor? Isso é um exemplo de quartilha. Vocês estão vendo? Não. Estão vendo? E agora? Não, Miguel tirou. Só um minutinho. Às vezes a aula ao vivo tem essas coisas. Agora viram? Conseguiram ver? Não. Agora sim. Tá vendo ali? Olha lá o que eu estou chamando a atenção. Você tem os pilares. Mostra ali, por favor, Miguel, esse canto aqui, para eles. Aí. Tá vendo? Olha lá, você tem os pilares. E olha lá as vigas como são. Tá vendo? As vigas, olha lá. Elas fazem uns Vs. Tá vendo? Se eu não fizesse isso, eu ia ter que ter uma viga gigantesca porque eu preciso contraventar isso. Ele é muito alto e o vento, entendeu? Vai trabalhar ali numa boa. Mostra ali para eles verem como é que ele é. Não, de cá. Não, de cá, Miguel. De baixo. Esse que está aqui. Aqui, Miguel. Aqui, ó. Esse de baixo. Esse. Olha como é que ele é. Olha a altura dele, certo? E olha como o vento vai incidir nele. Estão vendo? Então, o arquiteto e o calculista, quer dizer, o arquiteto instruído pelo calculista, tirou partido da estrutura para fazer uma coisa mais leve, mais suave. É o mesmo que acontece no MAM. Você consegue achar o MAM para eu mostrar a eles? Deu para entender o que eu estou falando? Isária está caladinha, nem boa noite ela deu. Tá ouvindo, Isária? Para não atrapalhar. Ele outra forma, né, de você olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo os pilares? Estão vendo os pilares? Esse prédio, ele fica em balanço. Esses pilares, eles vão passar por cima, fazendo umas vigas, e esse prédio, ele é uma caixa que fica balançando ali dentro. Entenderam como é que é? É outra que foi usada a estrutura para tirar o partido arquitetônico. Olha como ele é bonito. Olha que coisa interessante. Ele tem a escada mais bonita que eu conheço. A escada é uma grande viga. Ela não tem nenhuma... Você não vê a viga, porque ela toda é armada como uma viga. É belíssimo o lugar. Vocês deviam ir conhecer. Olha lá o MAC que eu estava falando. Está ali do lado. Esse ali é o MAC, onde o dedinho está passando. Tá vendo? Ah, o de Niterói. É, o de Niterói. Bom, então, voltando ao que nós estávamos falando no início, certo? Isso aí é uma propaganda de museus. Bota para mim de novo naquela página, por favor, Miguel. No slide, isso. Então, deixa eu trocar de óculos de novo, que aqui é um troca-troca. Professor, sem lente. É meio em espiral, né? O que vocês entendem por partido arquitetônico? Vocês alguma vez já pensaram nisso? O que é um partido? É o quê?
É um estilo? É um estilo que a gente vai adotar para essa construção? Não, É isso? não. Olha só. Partido é outra coisa. Normalmente, um arquiteto não gosta muito que se fale em estilo, porque é uma coisa meio pejorativa, certo? Ah, É uma coisa meio pejorativa. Mas tudo bem. É usado, a gente fala, mas vamos tentar não usar muito esse termo. Por exemplo, se você tem um terreno e esse terreno tem um acidente, ele tem um aclive, um declive, ele tem uma pedra, certo? E você, por exemplo, vai usar isso como ponto de partida para o seu projeto, você está adotando um partido. Vocês já viram, por exemplo, a Casa da Cascata? De já. Wright? Então, no caso, então, você quer dizer que então, o partido é a orientação onde a gente vai implantar, Mais ou distribuir menos, isso, as exatamente. estruturas, tudo, não é isso? Isso, mais ou menos isso, sim. Tá? Depois nós vamos definir ponto a ponto para deixar bem claro o que é cada coisa dessa. Hoje a gente vai passar, que eu estou fazendo a apresentação da matéria, que a gente já está um pouco atrasado, né, na matéria, mas a gente vai conseguir suprir essa deficiência, a gente vai conseguir ir adiante, certo? Ok. Uhum. Pode passar o outro slide, por favor, Miguel. A Isária não conhece o Miguel ainda, depois ele se apresenta. Ah, O partido adotado na disposição da construção em função da legislação, dos acessos, da orientação, das influências externas do local. Era o que eu estava já falando para vocês. Nós escolhemos, Miguel e eu, 2 terrenos para propor a vocês o trabalho. Você pode mostrar para eles o terreno antes que a gente comece a falar a respeito? Só para vocês terem uma ideia. Um terreno era aquele que eu já havia falado com vocês, que fica em frente ao ponto de ônibus dos 600 e o 601. Fica ali na Alzira Brandão, número 456. Aqui, ó, você tem a igreja, mostra lá, a igreja, o metrô, certo? O metrô. Tem outra escola ali atrás, tá vendo? E aí, nessa esquina aqui, você tem o ponto de ônibus do lado de cá, tem uma pequena praça, tem o ponto de ônibus do 600 e do 601, e você tem o terreno que hoje é usado para o estacionamento, certo? Então, você olhando ali, você vê o quê? Vamos lá. O que nós poderíamos, digamos que eu seja a dona desse terreno. E eu vou pedir a vocês, que mais ou menos isso é o nosso trabalho, que vocês me digam o que eu posso fazer aí. Tá dando para entender? Vocês não vão chegar a fazer um projeto, mas vocês vão fazer uma implantação, vocês vão trabalhar o fluxo, vocês vão fazer a volumetria, certo? Isso é o nosso trabalho. Eu acho um trabalho bem instigante. O que parece a vocês? Bacana. Gostei. Certo? Esse é um terreno. Eu tenho outro terreno que fica na São Francisco Xavier, número 29, está marcado ali em vermelho. É menor do que aquele, tá? É bem menor do que aquele. O que tem esse terreno que me atraiu? Em frente, eu tenho Prontocor, eu tenho um centro, um mini shopping, certo? Eu tenho uma série de coisas. O que eu posso fazer? O que daria certo eu fazer aí? Posso fazer até um prédio residencial, um prédio de escritório, mas eu preciso saber, eu sou dona dos 2 terrenos. E eu não sei o que fazer. Eu sou rica. Em frente ao hospital farmácia, professora. Não, isso aí é moleza demais, não é isso que eu quero, certo? Fazer um restaurante, professora. Sim, mas aí também é um projeto muito fácil de você trabalhar. Você vai chegar a uma coisa muito óbvia, entendeu? Eu gostaria que vocês realmente procurassem, vissem o entorno, o que tem em volta, que fizessem um estudo de caso, certo? Para ver como é que a gente faria isso. Pelo Google é fácil. Então, professora,
Já que pelo que você falou, está em frente a um hospital. Hospital, isso. O E protocolo. que aqui em volta oferece vários tipos de serviços, coisas que são próximas. Se você faz um prédio que embaixo seja comercial e em cima residencial, é bacana, poxa, porque você pode propor também permanecer oferecendo um serviço, mas moradia. Pode, claro que pode, mas é isso que eu quero que vocês me digam. Eu sou dona do terreno, eu não entendo nada. Eu preciso, entendeu? E preciso ganhar dinheiro, né? Uhum. Então, vocês é que vão me dizer, olha, o investimento melhor é esse. Porque, por exemplo, o que você acabou de falar é bastante interessante. Se vocês raciocinarem, você vai ver o seguinte, quanto custa um condomínio? É muito caro, certo? Sim. Por exemplo, se você faz um prédio de escritório, certo? De consultórios médicos, alguma coisa no gênero. Quanto custa manter isso? Bastante alto vai ser a taxa de condomínio, concordam? Acontece que se você otimizar isso, se você racionalizar, você vai conseguir ganhar dinheiro. Como? Você vai colocar ali serviços que podem ser abertos para o público externo e que, por exemplo, sirvam para quem está morando ali. Se for um escritório, hoje em dia, o que a gente precisa num escritório? Vamos lá. Se você, por exemplo, precisa de cópias, se você precisa de uma informática mais ágil, entendeu? Se você tem isso no seu prédio, se você tem lá um birô que faça tudo isso, você já vai usar para você, eu não estou dizendo um escritório de arquitetura não, tá, gente? Que é porque ele precisa de maquinário mais eficiente. Eu estou falando de um advogado, eu estou falando de um contador, alguém que possa repartir esse serviço, tá certo? Então, você pode trabalhar isso. É o mesmo princípio de um apart-hotel, que é um residencial com serviço. Como é que funciona isso? Você tem a sua moradia e você vai ter ali um serviço que vai te atender, por exemplo. Você vai ter um courrier que pode ir à rua pagar suas contas, certo? Você não precisa ir pagar. Você paga hoje pela internet, mas se você tiver que fazer uma entrega, o courrier está ali, você aciona o courrier, ele vai lá e faz a entrega para você. Até o próprio escritório, entendeu? Você tem que mandar alguma coisa para alguém. Então, você vai pegar algum documento, vai pegar alguma coisa, que às vezes não pode ser enviado pela internet. Você tem que ter aquilo físico. Então, você pode usar isso, tá certo? Por exemplo, uma coisa que eu acho que funciona sempre muito bem é você ter uma pequena loja de conveniência, de forma que você está saindo do trabalho, alguém te convidou para ir ao aniversário de alguém, você pode chegar ali e comprar uma garrafa de vinho, você pode chegar ali e comprar um livro, uma flor, alguma coisa no gênero. E você já sai dali para a sua festa, entendeu? Já não é mais um problema para você. Tá dando para entender? Os dois podem ser feitos isso, entendeu? Todos dois. Agora, eu gostaria que vocês analisassem a CI e que verificassem fundamentalmente o que pode ser feito num e o que pode ser feito no outro. Porque aí a gente vai optar por um ou por outro e aí a gente vai começar a trabalhar a nossa matéria propriamente dita. Me fiz clara? Deu para entender? Sim. Sim. Deu sim. Eu não estou vendo mais uma porção de gente aí. Agora, professora, eu vou botar aí na cara. Mas fica todo mundo, é só fazer a chamada, professora, que o pessoal fica... Desculpa, gente, eu sou velha, eu não estou acostumada com isso. Sou velha. E olha, eu estou me reinventando aos 70 anos. Então... Eu também estou, professora, mais nova e estou me reinventando, que eu também nunca usei isso, não. Pois é, eu estou apanhando. Se não fosse meu amigo Miguel, olha, eu estava aqui chorando, juro para vocês. Pode. Mas o bom é isso, com 70 anos você está se inovando. Olha que maravilha. Quantas mulheres de 70 anos não sabem, nem conhecem, nunca nem ouviu falar em Zoom.
E é verdade. É verdade. Aprendi agora, professora, na aula. Ah, é? Eu Eu não precisa mexer com essas coisas, não. Estamos todas Tô juntas. levando uma surra. Então, vamos continuar aqui na implantação do terreno. Quando você vai implantar um terreno, a primeira coisa que você vai ter que olhar é o entorno dele. Porque o entorno, ele é muito importante para o que você vai fazer. Eu vou contar um episódio que aconteceu com os meus pais. Meus pais moravam em Vitória e compraram um apartamento que ficava num lugar maravilhoso, uma vista eterna, porque não podia construir nada, porque na frente você tinha uma área, uma reserva, certo? Então não podia construir nada. Só pequenas casas baixas. Mas o andar deles, você já via tudo pela frente, entendeu? Era na Praia do Canto, e você via toda a parte do Porto de Tubarão, Camburi, você via tudo. Era um lugar assim muito bonito. Com o tempo, aconteceu uma coisa muito estranha. Como ali era um lugar, tá? Pelo lado tinha uma entrada de um braço de rio, né? Eu não sei como que se chama aquilo, depois eu vou pesquisar e vou falar para vocês, para não falar bobagem. Então, lá nas margens, tinha algumas casas de pescador, tinha isso tudo. O tempo foi passando, aquelas pequenas lojas que haviam ali foram sendo substituídas por bares. Mas não era um bar, não, eram muitos bares. Olha, com o tempo, não dava mais, os meus pais já tinham uma certa idade, para ficar em casa, você tinha que fechar as janelas, porque ficava insuportável. O barulho era ensurdecedor. Então, você quando vai fazer alguma coisa, você tem que levar em consideração o que tem no seu entorno. Se você tem um trânsito muito intenso, se você tem um trânsito normal, entendeu? Se você tem escolas, hospitais, shopping, você tem que olhar tudo, certo? O entorno imediato é fundamental. Você tem que olhar. E você vai levar também a função da legislação. Porque a legislação é muito importante. Você tem a legislação urbanística que determina o que você pode ou não pode construir ali. O que é permitido, o que é tolerado, o que é proibido. Então, com isso, você já tem limites para você estabelecer o que você pode fazer. Isso é a legislação urbanística. A legislação edilícia é como você constrói a área que você vai ocupar, certo? E as coisas todas, as funções de quarto, sala, cozinha, banheiro, isso aí é a legislação edilícia. A orientação do seu terreno é fundamental. É com ela que a gente vai estabelecer as fachadas melhores e piores para colocar determinadas coisas. Certo? Nós sabemos, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, eu estou dizendo no Rio de Janeiro, porque se você for a Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, os quartos não precisam necessariamente ficarem a leste, se for um quarto, entendeu? Um ambiente de permanência. Por quê? Porque lá, ao contrário daqui, é frio. Então, você deve voltar isso para o oeste, por exemplo. Aqui é para o leste, lá é para o oeste. Por quê? Para que se mantenha aquecido à noite. Porque senão você não consegue dormir naquele quarto. Você vai ter que usar um aquecedor, você vai ter que usar muitos cobertores, entenderam? Então, você vê como muda a coisa. Então, não existe uma coisa pré-estabelecida. Existe o quê? As influências externas do local. É o vento, é o fluxo de veículo, são os ruídos, é a orientação norte-sul e por aí vai. Tá dando para vocês entenderem? Certo? Vamos passar para outro slide, por favor. O pré-dimensionamento. Cada vez que você for fazer um projeto, você precisa, realmente, pré-dimensionar os ambientes. Tá certo?
deixa o microfone. Tá um barulho. Eu não sei se é o meu fone de ouvido ou é alguém aí que está fazendo um barulho tão alto. Professora, pede para todo mundo fechar o áudio, que aí não fica o barulho da casa. Você pode? Porque tá ouvindo todo mundo. Pois é, pode fechar o áudio, por favor? Só abre quando tiver que falar com a senhora, depois. Isso, muito obrigada. Foi boa a sua intervenção, obrigada. Então, toda vez que você for fazer um projeto, faz-se necessário que você inicialmente verifique, entendeu? O que vai ter ali. Você faz um programa, tá? Nós já falamos sobre isso em algumas outras ocasiões. Se você vai fazer uma casa, é fácil. Você vai ter o que é normal. Quarto, sala, cozinha, banheiro. Vai depender do nível da pessoa, entendeu? Da condição financeira, do local, etc. Né? Da maneira como a pessoa vive, certo? Mas eu preciso saber como é que eu devo dimensionar cada setor. Lembra sempre do seguinte: o espaço vai ser projetado para abrigar uma função. Então, se você, por exemplo, for fazer um quarto, faz-se necessário que você saiba que tamanho tem uma cama, que equipamentos você vai colocar ali. Porque se você não souber, você vai projetar de forma inadequada. Por isso é que hoje a gente vê alguns apartamentos que não cabem camas, porque as pessoas não consideraram isso. Consideraram única e exclusivamente o dinheiro que elas iriam ganhar. Porque no espaço que antigamente você construía um apartamento, hoje eles constroem 2, 3. Porque o que interessa a eles é exatamente o dinheiro. Graças a Deus, com o coronavírus, ele está mostrando a gente que dinheiro não é tudo. Tomara que as pessoas se assuntem e que comecem a valorizar o homem pelo homem. Porque eu acho que vai ser muito bom no dia que a gente começar a dar valor ao que realmente tem valor. E não aquilo que o homem pode comprar. A gente está vendo que não adianta nada ter dinheiro, que ninguém está podendo comprar a saúde. Infelizmente, a verdade é essa. Mas voltando aqui. Então, toda vez que você for fazer um projeto, você vai fazer primeiro o estudo, o levantamento de dados, você já compilou tudo isso, você já sabe a área que você pode utilizar, quantos pavimentos você pode ter, qual é a área total que você pode edificar, você já sabe onde é o norte, por onde você vai entrar, por onde você vai sair, você já sabe tudo. Aí agora você tem que fazer o quê? Dimensionar o seu espaço propriamente dito. A gente já saiu do dentro e do fora e já chegou no dentro, tá certo? Até então a gente estava falando no entorno, tá? E a gente estava montando a caixinha para a gente entrar. Estava construindo a forma para abrigar a nossa função, que vai ser aquela que a gente escolher, tá certo? Então vamos lá. Nós somos obrigados a saber dimensionar tudo. Então, nós temos que saber de cor e salteado, dimensionamento de móveis, os equipamentos, os utensílios. Porque, por exemplo, utensílio, para quê? Como é que você vai projetar uma sapateira se você não sabe quanto tem um sapato, quanto mede um sapato? Você tem que saber. Como é que você vai, por exemplo, dimensionar uma gaveta para talheres se você não sabe como é que vai ocupar? Eu hoje estava dimensionando uma coisa engraçada. Um espaço para colocar pães. Eu precisava colocar 150 pães, que era uma fornada. Então, você tem que saber qual é o volume do pão para você calcular o espaço que vai caber 150 pães. Olha que troço louco. Aí você tem que começar a imaginar, entendeu? Aí você vai pesquisar. Hoje a internet está aí e vai te dar um suporte muito bom. Mas antigamente eu ia ter que pegar um pão francês, por exemplo, medir o pão, entendeu? A altura, a largura e tudo, para saber qual é o volume do pão, gente. Olha que coisa mais doida. Porque senão eu não consigo dimensionar um espaço para 150 pães.
No final, claro, que o prêmio ia ser comer um pão com uma manteiguinha que ia ser uma delícia, né? Dar uma esquentadinha nele, uma fritadinha na chapa, ia ser muito bom. Mas hoje a gente vai na internet. Eu nem sabia que tinha isso. Tem lá um site que te diz tudo. Tudo, absolutamente tudo. É muito interessante. Mas voltando ao que a gente estava falando. Por exemplo, quando você vai trabalhar circulações, a circulação é uma coisa vital. Eu não sei se vocês sabem, mas a circulação, por exemplo, de um prédio, quando eu falo circulação, é a circulação. Aqui entra no pavimento tipo, no térreo, todas as circulações. Vocês sabem mais ou menos quanto é que você vai tirar do volume, do total da área para você deixar para circulação? Vocês têm ideia disso? Não. Olha, pode chegar a 30% da área total. E isso é dinheiro. Porque é uma área que você não vai usar. E ninguém te paga por isso. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai onerar o condomínio, ela vai onerar o seu imóvel, entendeu? Então, se você começar a aprender a trabalhar essas circulações de uma forma diferente, tá? Você vai ter um ganho muito grande. As pessoas podem achar que você está perdendo espaço, mas não, você está dando um novo uso a ele. Mas é preciso que você saiba que uma circulação, ela não liga só um ponto a outro, de forma nenhuma. Ela pode ser, além disso, um lugar de acolhimento. Se você tem uma circulação um pouco mais ampla, você pode fazer um mini escritório, você pode fazer uma sala de TV, entendeu? Pequena, você pode fazer uma rouparia, você pode fazer uma série de coisas. E você está agregando valores ao seu empreendimento. Está dando para entender? Tá. Maravilha. Depende do tipo de construção que a gente vai, de fim, né? De fim para o uso desse prédio, né? Sim, claro, mas eu estou falando de uma maneira genérica, te dando a ideia, entendeu? Do que você vai fazer. Por exemplo, quando você tem um prédio corporativo, qual é a diferença de um prédio de escritório para um prédio corporativo? O corporativo é de uma empresa só, tá certo? Isso. E o outro, você tem várias salas, Várias. certo? Pode ter até pavimentos corridos, que você tem 2, 3, 4 empresas trabalhando ali, tá certo? Normalmente, o que você faz quando você faz isso? Vocês sabem o que é um core? É o quê? Core. C-O-R-E, core. Não. Core vem a ser a circulação vertical, as circulações, principalmente a vertical e a dos pavimentos, entendeu? Quando é, por exemplo, um prédio corporativo, um prédio de escritório, chama-se core. Core é o coração do prédio. Tá, sei. Tá? É onde você tem os elevadores, as escadas e as circulações nos andares, tá certo? Ela é necessária? Sim, ela é necessária. Mas você pode fazer de várias maneiras. É isso que a Isária falou, entendeu? E quando você, por exemplo, faz um prédio que você tenha andar corrido dividido em 4 grandes espaços, você vai ter, basicamente, uma área central, tá certo? Onde você tem os elevadores, você tem todos os serviços, né? Passando por ali, e você vai dispor as salas. Mas você pode fazer isso de tal forma, por exemplo, ali na Rio Branco, do lado do Marquês do Herval, eu não me lembro exatamente o número, acho que o Marquês do Herval é 181, o outro acho que é 185. Ali tem um prédio, que ele é um prédio bem interessante, e você tem as circulações dele, o core, as áreas comuns dos pavimentos, tá? São tão amplas que você pode, inclusive, trabalhar a recepção do seu escritório ali. É uma coisa muito interessante. Eu já fiz duas empresas ali, por isso eu sei, entendeu? Isso está na convenção de condomínio, é muito interessante. Qual o nome, professor? Qual o número? Eu acho que é 185, é do lado do Marquês do Herval. Ele é em frente à estação do VLT? É um que vai descendo tipo por uma rampa. Aquele é o Marquês do Herval. É o do lado.
Ah, Tá. eu já fui num que é tipo descendo pela rampa. A rampa, Eu acho que é perto de 185, eu acho. eu acho que embaixo dele tem o Banco Itaú, se não me falha a memória. É isso mesmo. Eu acho que tem um banco lá embaixo mesmo. Eu fui lá só uma vez. Exatamente. Não, o banco fica na rua. E você entra no prédio do lado. Tá? Esse que você falou, que desce a rampa, é uma rampa helicoidal, que vai te levar, os elevadores ficam lá embaixo. Tá? Isso. Ali é o Marquês de Herval, é onde tem a livraria Leonardo da Vinci. Eu tive ali um escritório durante muitos anos, no 11º andar, sala 1123. E eu conheço bem aquele prédio. Aquele prédio ele é um prédio bem interessante, que ele foi construído para ser um prédio misto. Ele, até hoje, você tem ainda pessoas que moram lá. O meu escritório... Sério? Hã? Sério? É verdade. O meu escritório, por exemplo, ele tinha uma coisa muito interessante. Ele tinha uma sala na frente, aí você passava numa pequena circulação que te levava para a sala dos fundos, que era onde a gente tinha o escritório propriamente dito. Então, quando você passava, à sua direita, você tinha um banheiro. Esse banheiro era completo, tendo inclusive banheira. E do lado direito, isso. Do lado esquerdo, você tinha uma porta sanfonada que abrigava uma copa. Era muito interessante. Aí você entrava e tinha uma ampla sala com um janelão, entendeu? Muito bom mesmo. Os escritórios ali eram muito interessantes. Vamos voltar, então, aqui para a gente continuar falando. A que horas termina essa aula? Porque como eu não tenho... Deixa eu ver aqui. 19h50. A gente já está... Não, eu tenho muita coisa para falar, só se eu continuar na próxima aula. Então, vamos fazer o seguinte. A gente para aqui e na próxima aula a gente volta a falar sobre o pré-dimensionamento. Beleza para vocês? Ou vocês têm algum problema de continuar? Porque eu não tenho. Professor, eu não tenho problema não, mas professora. Tem alguma outra aula depois? Porque outro dia o menino tinha aula. Acho que a gente tem aula. Acho que era de instalações. Alguém falou. E a aula de instalações? Aí eu ainda brinquei e falei assim, poxa, você está na minha aula, você está reclamando da aula de instalações? Mas é porque eu esqueci que depois tem uma aula, né? Vocês querem verificar e me falar? Porque por mim eu posso continuar, não tem problema, tá? Bom, então vamos terminar esse tópico e depois eu vou passar, porque eu queria passar para mostrar a CI para vocês. Entendeu? Então eu prefiro dar uma fechada nisso aqui e mostrar depois. Vai lá na CI, por favor, Miguel. Olha só, a CI dos dois terrenos. Primeiro é o da Alzira Brandão. Diego, como é que você vai ver? Como é que você vai conseguir ver? Você vai ter que pegar lá no YouTube, né? Não, eu tô conseguindo ver, professora. Tô assistindo tudo. Você que só não consegue me ver, entendeu? Desculpa. Eu não estou familiarizada com essas coisas. Eu só não tenho webcam para a senhora me ver, mas eu consigo ver tudo que você tá passando aí. Não se preocupa, não. E aí, vocês estão achando boa a aula? Tá indo bem? O que vocês acham? Bem melhor do que a do YouTube, né? Nem se compara. Legal. Sim, mas está fluindo, é isso que eu tô... Não, sim, tá fluindo bem, professor. Beleza. Então, olha só. Informações desse relatório são referentes ao ponto e ao trecho... Estou em aula. O quê? Camila, desliga o áudio, Camila. Olha só, Logradouro. É o 064907, Rua Alzira Brandão. Porque isso está identificado lá no mapa da prefeitura. Está ali, ó. Tem um pontinho vermelho, tá? Aqui à nossa direita. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Na mesma linha. Tá vendo ali? Sim. Uhum. Início do trecho. Avenida Heitor Beltrão. Mostra aí para eles com a mãozinha onde é a Heitor Beltrão. Heitor Beltrão é aquela onde passam os ônibus normalmente, tá certo? Olha lá. Uhum. Que desemboca ao metrô, tá certo? Fim do trecho, Rua Pereira de Siqueira. Fica lá embaixo, tá?
Início par 0, fim par 500. Início ímpar 399, fim 491. Bairro Tijuca é da 8ª Região Administrativa e a AP2. A unidade da Secretaria Municipal de Urbanismo é Almirante Cochrane, fica pertinho, fica na outra esquina, tá? E os telefones estão ali. Eu vou dar uma dica para vocês que é muito interessante. Caso vocês tenham tempo, e se estiver aberto, eu acho que não está, vocês podem pegar essa CI e ir lá fazer uma consulta prévia. E eles vão dar a vocês tudo que vocês podem fazer aí. Ao invés de você ficar pesquisando no código de obras, que a gente está disponibilizando para vocês, já está disponibilizado, tá? Aliás, minto, não está para eles, está para o projeto 2, mas a gente disponibiliza, tá? Depois a gente vai disponibilizar o 198, que é o novo, tá? O 322, certo? A gente vai disponibilizar também a 9050 e vai ter uma... O quê? E as duas CIs. E uma outra coisa. Nós vamos disponibilizar para vocês um glossário que está no final. A gente vai separar o glossário, tá? Vai estar no final, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele está no final da 198. Para vocês saberem o que é cada coisa. O que é acessibilidade, o que é acesso, o que é acréscimo, o que é afastamento frontal, entendeu? Porque eu achei que era melhor do que ficar falando cada um deles para vocês. Eu acho que é muito desgastante. Depois, quando a gente estiver trabalhando a implantação, aí sim a gente vai mostrando para vocês, tá? Mas vocês vão trabalhando, vão aprendendo e podem guardar, porque isso vai ser de extrema utilidade daqui para frente, gente. Esse glossário é tudo de bom. Ela vai disponibilizar onde, professora? Vai estar na minha aula, que vai estar gravada no meu canal no YouTube. Tudo vai ficar lá. Todas as matérias, tá? Eu dou 3 matérias. Eu dou metodologia de projeto de arquitetura, eu dou projeto de arquitetura 2 e eu dou uma matéria no sábado, que o nome dela é Planejamento e Prática Profissional. Na verdade, vocês vão observar que as matérias elas vão se entrelaçando. A arquitetura é muito isso, né? Você não tem uma coisa específica para cada um. No final, você monta e fica tudo muito junto, certo? Mas tudo bem. Volta lá, por favor, na CI, Miguel, para eu mostrar para eles. Não, da Alzira Brandão. Vamos primeiro falar da Alzira Brandão. Então, por exemplo, já estão vendo? Estão visualizando? Não. Não? A CI, está aí agora. Está todo mundo vendo agora? Não, agora sim. Agora sim. Tá. Então, a gente já saiu do logrador e veio aqui. Plantas cadastrais. As plantas cadastrais, tá? Você vai ter o número dela ali, ó. Planta cadastral 287C13. É o link. É só apertar que ela vai aparecer para você. Tá? Aí você captura aquela imagem. Por quê? Porque a gente pode trabalhar o entorno através dela. Ela vai, entre outras coisas, te mostrar se o terreno tem acidente ou não. Se tem aclive, declive. Está na escala 1 para 2000. Tá? Então, por exemplo, projetos aprovados de alinhamento é o PAA. Loteamento aprovado é o PAL, certo? E você vai estar com tudo isso disponibilizado para vocês. Está ali, ó, no formato WMV e PDF. Para visualizar, eu faço o download no link da planta cadastral, que é aquela que eu já passei para vocês. Projetos aprovados, existe um projeto aprovado, vocês vão ter que considerá-lo, tá certo? É o 41227. O que é um projeto aprovado de loteamento? Você tem que ver como é que está disposta, como estão dispostos os lotes na quadra, certo? Quando você tem, por exemplo, de alinhamento, você vai ver se a rua vai alargar, para onde ela vai alargar, onde é que você tem a parte que você não pode usar, certo? Vocês lembram quando estavam fazendo o VLT
BRT, aliás, em Madureira, que eles saíram demolindo tudo, aquilo era fruto de um projeto de alinhamento. Então, eles puseram em prática um projeto que já existia há muitos anos e eles saíram demolindo todo mundo para que pudesse alargar a via e possibilitar a passagem do BRT e do fluxo de veículos em geral. É uma coisa engraçada, porque o BRT, tudo bem, é um transporte público. Mas, antigamente, você fazia isso para aumentar o fluxo de veículos nas ruas. Hoje, o urbanismo moderno, ele já prega uma coisa bem diferente. Ele já quer que você tenha as cidades caminháveis. Ou seja, ele quer que você valorize o transporte público, certo? Ele quer que você valorize o homem. Ele quer que você traga o homem de volta para a rua, porque quem toma conta de tudo é o usuário, é o transeunte. Então, o lugar que é muito ermo, que só passa carro, você tem um índice de violência muito alto. Entenderam? Por isso que as lojas, às vezes, nem funcionam ali. Porque você passa de carro, entendeu? Você não vê. Quando você já faz uma coisa mais reduzida, você volta a ter as lojas de rua e você começa a usar melhor aquele espaço. Você começa a se adonar daquilo. E aí, quando tem dono, não tem violência, a coisa fica muito melhor. Certo? Então, vamos nós. Zoneamento. Ele diz ali, ó, macrozona de ocupação incentivada. Ele está no plano diretor LC 111/2011. Zona residencial 3. Aí você tem ali o 322 de 76. Subzona, setor, subsetor não tem, não é centro de bairro, não é zona ambiental, área de especial interesse. Metrô, linha 1, terrenos remanescentes. Você tem que olhar, porque provavelmente esse terreno é remanescente do metrô. E você vai ter que ver por que ele ainda está vago e virou um estacionamento. Provavelmente existe algum impeditivo que vocês vão descobrir. Tá certo? Vamos lá. Áreas protegidas. Ali, ó, tá vendo aqui? Ó, maiores informações serão fornecidas pelo técnico da unidade SNU, indicada no item 1. Claro que hoje a gente não vai ter como fazer isso. O que é o IAT? IAT, Índice de Aproveitamento Total, certo? Você vai lá e você vai saber o que você pode, o que você não pode fazer. Só que a gente vai ter que usar o código. A gente não vai poder ir lá na região administrativa perguntar ao técnico, porque eles devem estar de recesso. O que foi? Ah, eu estava saindo da tela. Tá, é que eu estava olhando para lá. Desculpa, eu estou olhando para outro lado. Miguel está me chamando a atenção, tá vendo? Eu olho no olho da pessoa, eu olho na tela errada. Desculpa, gente. Eu vou aprender, hoje já está bem melhor. Então, índice de aproveitamento do terreno, tá? Vocês vão ler lá no glossário e vão ver o que é. Ele está descrito na Lei Complementar 111 de 2011. Mas ele está te dizendo, por exemplo, que o IAT é 3,5. O que vem a ser isso? Isso quer dizer que você pode construir 3,5 vezes a área do seu terreno. Tá certo? Então, isso está te dizendo que você pode ter alguns pavimentos. Pode falar. Pode falar, Isária. Você levantou o dedinho. Não, então, eu falei que o pavimento para cima, cresce para cima. Isso. 3 vezes. Ah, tá. É que você fez o dedinho assim, eu pensei que você quisesse falar. Tá bom. Áreas protegidas. Ali tem um ZPPA 2, Zona de Preservação Paisagística e Ambiental 2. Ela está no decreto 3108 de 2012. Bens tombados, desapropriações. O que foi? Susceptibilidade. Clique aqui para ver o... Miguel, assim eu não consigo. Aí diz ali, ó, tá tudo descrito. Quando vocês entrarem, vocês vão ver. Suscetibilidade é baixa. Tá? Vocês vão, dever de casa, vocês vão descobrir o que vem a ser isso. Consultar a Fundação Instituto Geotécnica. Se você tem que geotécnica,
entendeu? Georrio, tem alguma rocha, tem alguma coisa que influencia o local, tá? E tem um processo de desapropriação do terreno. Olha lá, tá vendo ali? É do metrô, tá aqui, ó, decreto do metrô. Olha lá. E o metrô desapropriou. Então, o terreno é do metrô. Tá? Então, isso quer dizer, de alguma maneira, que nós vamos ter impeditivos. Tá certo? Então, tem as observações. Tá certo? Estão todas descritas aqui. Vai, 10. Dados informados. Mas isso aí é lá na região administrativa. E aí nós não vamos poder fazer. Vamos para o outro terreno. É a mesma coisa que vocês vão ver. Mostra lá. O quê? Não sei. Cláudia, Isária, Bruno, Camila, Diego. O Matheus foi embora. Eu tô aqui ainda, John. Hã? Você não está ali na lista? John? Não. Matheus. Marcelo eu tô vendo. Não tá Marcelo aqui. tá ali. Matheus saiu. Na lista? Matheus saiu. Matheus Mas saiu. o John tá na lista. Tá, beleza. Mostra o terreno de novo e a CI. Eu já vou de antemão dizer para vocês que esse terreno da Alzira Brandão, nós vamos ter impeditivos, considerando que ele é do metrô. Isso não quer dizer que você não possa construir, mas aí vai ter alguma coisa que é tolerado, não é permitido. Porque você tem 3 designações. Ou você é permitido, ou é tolerado, ou você não pode fazer nada. Tá certo? Esse é o outro. O terreno está de novo ali marcado em vermelho, certo? A mesma coisa, as mesmas descrições, as plantas, tudo igual. Certo? É tudo igual. Só vai mudar a área, o terreno em si, as influências, certo? Ali, ó, por exemplo, ele fica numa zona residencial 3 e ele fica num centro de bairro 2. Isso são fatores que complicam às vezes, tá? São limitantes também. Tá certo? Vamos lá, passa, Miguel. Olha aqui uma coisa. Bens tombados. Olha só o que tem ali. No entorno. No entorno. Olha lá. Palacete, sede do Colégio Militar, área do entorno do Colégio Militar e da Pedra da Babilônia. Ó, lembra do Georrio? A Pedra da Babilônia ali, ó. 2 estátuas e 2 pares de vasos na Escola Orsino da Fonseca, que fica atrás do terreno. Pavilhão sede do Comando do Colégio Militar, Igreja de São Francisco Xavier, Senai. Entombamento definitivo está a sede do Sindicato dos Gráficos. Eu não sei onde é. Então, você vê que tem tudo descrito. É muito fácil até de você procurar saber. Eu posso, inclusive, tá, tentar, não vou prometer, pedir a um amigo que ele faça junto conosco a leitura destas CIs. Mas vocês vão, por favor, começando a pesquisar. Porque como eu não falei com ele, eu não quero perder mais tempo. Certo? Bom, já são 8h05. Eu não sei se vocês têm ou não aula. São 2h18 de transmissão. Nossas aulas tinham 40 minutos, mais 40 minutos. Nós fizemos bastante tempo. Que está um pouco atrasado e agora já não está mais. Fala, Isária. Para descontar a semana passada, professor. É isso aí. Porque a semana passada, gente, foi horrível. A gente tentou pelo YouTube e não deu certo. Aí a gente pesquisou, vimos que a plataforma Zoom era uma plataforma boa, só que tinha um pequeno problema. A gratuita, ela ficava 40 minutos, você tinha que fazer um novo convite, esperava muito tempo. E aí a gente optou por comprar a licença de uso, tá? Para que pudéssemos fazer a aula fluir sem problema algum. Certo? Então, o que você quer? Só marca que a gente parou aí. A gente, na próxima aula, vai começar... Faltam 2 slides. Miguel está querendo que eu termine. O que vocês querem fazer? Paro aqui
Não. Professora. Oi. Dá. Se faltar 2 slides, pode dar logo os 2. Sim, mas é porque o outro... Passa o slide anterior, por favor. Eu posso terminar, mas esse pré-dimensionamento, entendeu? Ele é muito importante. Eu gostaria de voltar a falar sobre ele depois. Então, a gente, na próxima aula, fala sobre pré-dimensionamento. Professora. Fala. Então, então deixa, assim, eu tenho que terminar um trabalho para entregar. Então, assim, ela autoriza. Fala. Eu peguei os slides no 9º, que eu cheguei atrasada. Será que o Miguel ia passando para mim fotografando, para anotar nas minhas coisas? Vai estar disponível no YouTube, Zária. No YouTube, Zária. Vai estar na... Entra no meu canal, entendeu? Se cadastra no meu canal, dê lá um like, eles já riram. E aqui, ó, os contatos estão aí. Isso aí é obra do Miguel, tá? Miguel pegou, colocou ali e tal. Fez ali o... que eu tô anotando. Vocês conseguem... Peraí, Miguel. Miguel é bilhudo, né? Ele vai com o dedão. Ok, já peguei os contatos, eu vou entrar lá para pegar, tá? Tá, e você entra, então, no YouTube. Já tem aula disponibilizada lá de Projeto de Arquitetura 2 e de Planejamento e Prática Profissional. Tá? Não é a matéria de vocês, mas já está lá. E essa também vai ficar lá para que vocês possam... E também no canal da faculdade, que eu soube hoje que eles vão disponibilizar a partir de hoje, se não me engano, já tá... todas as aulas já estão lá disponíveis. Mas a minha já vai estar amanhã, por exemplo, já vai estar lá. Tá certo? Bom, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui. Obrigada, professora. Valeu, professora. Espero que a gente... Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Já fiz a chamada, né, professora? Já fiz aqui. Tá todo mundo aqui. John tá aí? Deixa eu botar o outro óculos. Só quem está presente até o final. Olha só. John tá aqui. Vanderlei. John tá aqui. Miguel disse. Tchau, gente. Abraço. Miguel disse. O John dormiu. Marcelo. Tchau, gente. Falou então. Tchau, gente.